Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio da Vida Acontece, o nosso podcast de conversas descontraídas. Hoje é o nosso 50º episódio Uhul. e temos Uau! um convidado muito especial. É verdade, é verdade. E temos um convidado muito especial que é o Lourenço Heiró. Olá, Lourenço, obrigada por Olá! estares cá. E o nosso primeiro convidado homem Não ainda por sei se cima. É um é marco isso, histórico a a sério, fazer se a fazer sabias isso. história. Epá! Eu sei que é preciso de alguma coragem, mas estou a brincar. Ahm, mas pronto, falar aqui um bocadinho do Lourenço. O Lourenço é jesuíta, está atualmente a trabalhar e a cuidar do Centro Juvenil do Pragal. É um grande amigo, já de muitos anos, já fizemos campos juntos há, sei lá, 20 anos. E pronto, dos meus tempos de gamosina, e foi o Lourenço que também celebrou o meu casamento, portanto é mesmo uma pessoa muito especial. E convidámos o Lourenço porque gostávamos muito de saber mais sobre eneagramas, sobre o eneagrama. E, hum, e pronto, e nenhuma de nós fez. Verdade. Temos as três muita vontade de fazer e de perceber mais. E, por isso, antes de mergulharmos no tema, se calhar pedia-te para te apresentares um bocadinho, Lourenço, e depois falávamos sobre o Muito bem. eneagrama. Então, muito boa tarde a todos. Eu sou o Lourenço Heiró, sou padre jesuíta. Entrei para os jesuítas em 1993, no século passado já. Portanto, sou jesuíta, fez o ano passado 30 anos que entrei. E sou de Lisboa, sou o mais velho de 5 irmãos. Desde que entrei para jesuíta é uma ordem religiosa, portanto eu sou padre, embora também haja irmãos que não são padres, mas que também são religiosos. O que define um religioso é ter 3 votos de pobreza, castidade e obediência, e no caso dos jesuítas temos ainda o 4º voto, que é um voto especial de obediência ao Papa. Pronto, a nossa vida é viver em comunidade com outros. Temos uma missão, normalmente cada um tem a sua missão. Eu, desde que entrei para jesuíta, comecei a minha formação. A formação é longa, foram muitos anos, cerca de 15 anos de formação. Estudei em Braga, estudei primeiro em Coimbra, depois em Braga. Depois fui lá para fora e tive 3 anos em Madrid a fazer a teologia, e depois mais 3 em Roma a estudar pedagogia. Trabalhei sempre nos colégios dos jesuítas, primeiro no Colégio das Caldinhas, em Santo Tirso. Depois, mais tarde, fui para o Colégio do CAIC, Colégio da Imaculada Conceição, que ficava em Cernaches, perto de Coimbra. E quando lá estive em Coimbra, nesse colégio, instalou a crise dos contratos de associação com o governo da primeira geringonça, e os contratos de associação é um acordo que muitas escolas privadas tinham com o Estado já há muitos anos, desde os anos 70, por aí, mais ou menos. E olá, Margarida, bem-vinda. Olá, Bem, peço se desculpa. está a ouvir. Pronto, e esses contratos de associação significa que o Estado pagava essas escolas que estavam em zonas do país onde não havia escola pública, portanto o serviço de educação público não chegava a essas zonas, e portanto houve muitas escolas privadas que recebiam subsídios do Estado para garantir educação para toda a população nacional. Pronto, nessa altura, em 2016, este novo governo decidiu que já não era necessário esses contratos e resolveu unilateralmente acabar com eles. Houve cerca de 40 escolas no país que sofreram com isso.
e houve, portanto, essas escolas deixaram de receber dinheiro do Estado e por isso umas ainda conseguiram sobreviver durante um tempo, mas depois outras não, e foi o caso também do Colégio dos Jesuítas em Coimbra, que não conseguiu, pronto, continuar a sua subsistência e teve que fechar. Tínhamos cerca de 850 alunos e o colégio existia há 63 anos e, portanto, foi assim um baque muito grande acabar com uma comunidade educativa assim de um momento para o outro, e toda a região também se ressentiu muito. Pronto, depois, passado esse tempo em que eu fui diretor do colégio e que tive que fechar o colégio, depois ainda tive um ano a arrumar os tarecos, porque não era só fechar a porta, tinha que se passar o arquivo para uma escola do Estado, tinha que se arrumar tudo, os móveis, enfim, arrumar a casa, e portanto ainda fiquei lá mais um ano e depois pronto, o padre provincial depois deu-me esta missão. Para sempre, tens sempre só uma missão ou a tua missão vai mudando? Disseste há pouco que cada um tem a sua missão. A minha missão, sim, a minha missão vai mudando. Portanto, normalmente um jesuíta especializa-se numa certa área, alguns fazem doutoramentos, outros começam a encaminhar-se mais para uma zona, para uma área de especialização, e em princípio, por exemplo, se é um professor universitário de genética, trabalha na sua área, não é? Porque é uma pessoa que está formada especificamente para aquela área. Mas a ideia é que qualquer jesuíta possa ter uma formação suficientemente ampla que possa ser destinada a qualquer missão. E, portanto, pode ir para a China, pode ir para a África, pode ir para uma paróquia, pode, enfim, trabalhar no colégio, pode fazer o que for necessário fazer para poder garantir também as necessidades das obras que estão a cargo dos jesuítas. E por isso, normalmente, um tempo de uma missão indicativo são cerca de 6 anos, portanto, a pessoa está 6 anos com uma missão e depois pode mudar ou pode manter-se lá, conforme se vir que é mais necessário. E como é que... No caso depois de quando o provincial me deu esta nova missão, onde eu estou há 2 anos e meio, estou a trabalhar num centro juvenil, num bairro gigantesco aqui do Monte da Caparica, ao lado de Almada, onde vivem cerca de 30 mil pessoas em habitação social e misturado com habitação de baixo custo. É um bairro com muitos problemas, desde a droga, a criminalidade, enfim, com muitos imigrantes, com também pessoas que eram do interior do país, com pessoas que foram realojadas de outros bairros sociais, que entretanto foram acabados, o Casal Ventoso, por exemplo, e portanto juntou-se aqui um grupo, uma população com níveis de pobreza altos e pronto, com muitas necessidades. E os jesuítas que têm cá uma comunidade fundaram aqui um centro juvenil que existe há cerca de 14 anos, com atividades para os miúdos dos 6 aos 18 anos. Pronto, e o que nós fazemos com eles é tentar ajudá-los a crescer em várias dimensões diferentes. Eles vêm todos os dias a seguir à escola para o centro juvenil e fazemos todo o tipo de atividades com eles, desde o estudo, desporto, artes, música, teatro, inglês, culinária. Pronto, fazemos um bocadinho de tudo. Temos cerca de 100 miúdos neste momento e estão organizados por equipas. Temos uma equipa de 10 tutores, 10 educadores que estão contratados para trabalharem aqui no centro, e vivemos de fundos privados, portanto vivemos de donativos e protocolos com empresas que nos ajudam a realizar a nossa missão. E é no centro que tu... E até que idades? É de que idade? 6 aos 18, não é? Dos 6 anos até aos 18, sim. Até aos 18. Quando entram para o primeiro ano da escola,
começam. Não é fácil, essa parte é fácil. Pois. Uhum. Aí são fofos. E mais velhos? Quais são as dificuldades que sentem mais com os mais velhos? Eles ainda fazem, têm interesse? É que eu às vezes, tipo, o meu filho mais velho tem 14 anos e às vezes para eu interessar em certas coisas mais interessantes da vida do que telemóveis e jogos, é difícil. Portanto, nesses bairros, então eu imagino que ainda deve ser, quer dizer, mais difícil chamar-lhes a atenção. Acho super interessante isso. Como é que os miúdos interessam-se? Sim, então, como eles estão lá desde os 6 anos de idade, crescem ali, Pois, não é? ok. Crescem com Com os o educadores hábito. que os acompanham, crescem com o ambiente, com as regras, com as atividades que vão fazendo, pronto, e como são coisas giras e que eles gostam desde pequeninos, é uma espécie de segunda casa para eles. Portanto, há muitos miúdos que depois Uhum. chegam aos Pois, 14, pois. 15 anos e já estão lá há 6 anos, 7 anos, portanto, estão em casa, Têm laços criados. têm muitos Uhum. laços Pois, percebo. e fazem parte daquela comunidade, no fundo. E são só os jesuítas que fazem, são só os jesuítas que fazem essas atividades com eles ou têm outras pessoas de fora que também Não, fazem atividades? são muitas pessoas, são Tudo uma 10 equipa. pessoas contratadas, uma equipa de educadores, trabalhamos em equipa e depois temos cerca de 70 voluntários que nos apoiam e que vêm um dia por semana, cada um deles, desde universitários, também temos alunos do 12º ano que vão ajudar nas explicações e no estudo, e temos também depois pessoas já mais velhas que já estão reformadas ou que já não têm uma ocupação tão seguida e que também vêm ajudar. Isso é giro. Pronto, é uma comunidade Uhum. grande de gente que se junta ali, pronto, e que vive aquela cultura e que apoia aqueles miúdos e que vai fazendo parte da história deles, no fundo. Uhum. Pois E é é giro. nos- Eu há Isso bocadinho é estive a ver a... Diz, Diz, Joana. Isabel. Não, estava a ver, há bocadinho estive a ver a página do Centro Juvenil e vi lá miúdos que eu animei, não é? Que agora fazem parte da equipa e isso é espetacular. Que giro. Isso é espetacular. Ahm, Pois é giro. é muito giro. Isso é muito giro. E imaginar, por exemplo, uma pessoa que esteja fora e que possa achar que tem alguma competência Contribuir. para participar e ajudar de alguma forma, sim, para contribuir de alguma forma. É um processo, qual é o processo que vocês contratam, tipo, estão sempre abertos a Ajudas. novas pessoas ou só, sim, voluntários ou contratados ou o que quer que seja? Tipo, se vocês escolhem só uma altura do ano ou estão sempre abertos, como é que funciona? Bom, nós estamos sempre à procura de pessoas que possamos contratar, porque como isto é uma missão difícil, é preciso ter vocação, é preciso a pessoa também querer pronto, envolver-se nesta missão educativa num ambiente que também é muito especial e que é exigente. Há dias em que a gente Pois. sai daqui um bocado cansado porque os miúdos puxam muito por nós, testam-nos muito, são muito exigentes. Há bocado perguntava se os que entram na adolescência, a partir dos 14 anos, pronto, eles começam-se a desinteressar pelas atividades rotineiras do centro juvenil, portanto já não têm muita paciência para fazer atividadezinhas connosco, para fazer desenhos e para fazer coisas, enfim, são mais Pois. para miúdos. Giras, coisas giras. Mas este ano nós começámos com um esquema um bocadinho diferente a partir dos 14, que é que cada miúdo tem o seu plano personalizado de atividades no centro. E, portanto, foi combinado com cada um, e perguntou-se o que é que ele gostava mais do centro, o que é que ele precisava mais do centro e o que é que ele achava que os ajudava mais a crescer, e então fez um plano para cada um, diferente dos outros todos. Cada um sabe que naquele dia vai ao centro, lancha e depois vai fazer uma atividade concreta que já está prevista e que a gente já sabe que ele vem para aquilo, não é? A partir de aumenta a motivação. Isso é giro, não é? sim, é giro. Claro. Porque perguntas, não é? Pões do lado deles. Então, e o que é que vocês acham que pode ser? Isso faz toda cria a motivação neles e depois eles muitas vezes depois não cumprem, não é? Combinam, comprometem-se, Claro. depois Sim, pois, querem exato. dar-nos a volta. Coisas diferentes. Uma coisa é comprometer, outra Mas coisa eu é estou intrigada. Sim. Tantas vezes não é Eles têm muito boa vontade. Estou intrigada em relação à questão Diz, Isa. dos enneagramas. Se é no centro juvenil que vem
essa forma de trabalhar o conhecimento pessoal, essa ferramenta, se é aí que ela surge, se é antes, quando é que começaste a trabalhar com enneagramas, Não, e se, por exemplo, nesse desenho mais customizado, se isso é uma ferramenta que também pode ajudar, ou onde é que aplicas? então, o Enneagrama é Outra outra vida? veia diferente Porque até aí, não sei se do meu para fazer o percurso desenho na formação. customizado, não é? Se também podia ser uma ferramenta que ajudasse a identificar o desenho das tarefas, chamemos assim, Perfil da correspondente. pessoa que. Sim. Sim. Eu tenho um tio que é jesuíta, que é o Padre Gonçalo Heiró, e que foi ele que começou no Porto com o Enneagrama nos anos 90, 2000, por aí, mais ou menos, que ele começou a promover grupos de Enneagrama. E eu fiz nessa altura com ele, na altura estava no início da minha formação como jesuíta, fiz 3 anos com um plano acompanhado, portanto fiz com ele e fiz também relacionado também com direção espiritual, e aprendi bastante a fundo o que é o Enneagrama, como é que funciona esta ferramenta e por aí fora. E depois comecei-me a interessar pelo tema e comecei-me também a eu próprio promover formações nessa área. Portanto, muito antes de eu vir aqui para o Centro Juvenil, ainda trabalhando nos colégios, já tinha feito enneagramas e oferecido a outras pessoas. Portanto, é algo paralelo que faço nos meus tempos livres, mas eu não tenho tempos livres. Sim, sim. Quando posso. Espera, mas eu queria saber relativamente às pessoas, acabaram por não se concluir. Estão sempre à procura de pessoas e é difícil, mas qual é o processo para angariarem pessoas? Então, normalmente fazemos um pequenino cartaz e mandamos para as redes sociais e falamos com pessoas-chave de alguns grupos ligados aos jesuítas, como sejam os campos de férias, animadores de campos de férias, ou outras associações, como seja o Centro Social da Mosgueira, como seja os Legos para o Desenvolvimento. Pronto, lançamos um bocadinho o pedido ou a publicidade que estamos à espera, estamos à procura de educadores. O perfil, enfim, é mais ou menos sempre o mesmo, que é pessoas que se sintam vocacionadas para trabalhar com jovens no meio social, neste bairro específico do Monte da Caparica, e que queiram também trabalhar num espaço e num método que tem a ver com a pedagogia inaciana, que é a pedagogia que está ligada diretamente aos jesuítas e que é o modo como nós trabalhamos aqui, pronto, integrado numa equipa e com horário de trabalho normal, que o dia termina um bocadinho mais tarde do que o normal, porque o centro funciona até às 7:30 da tarde e, portanto, a pessoa fica sempre ali um bocado mais tempo. Para fechar, pronto, mas normalmente mandamos e os a voluntariados mensagem. também, como é que é? Os voluntariados. Sim. Funciona mais ou menos da mesma maneira, de boca a boca, como já temos muita Mas gente a colaborar connosco. Nos voluntários também é preciso continuidade ou podem ser colaborações pontuais? Não, todos os anos as pessoas renovam, porque há uns que saem, que vão para Erasmus, que redefinem as prioridades no seu ano e, portanto, todos os anos se refaz o grupo de voluntários. Uns permanecem, outros mudam, outros aparecem novos, portanto, depende muito da vida das pessoas. O que se pede é uma disponibilidade e um compromisso ao longo de um ano letivo, pelo menos, e a pessoa vem um dia por semana, não? Exato. E compromete-se àquilo, e nesse dia já sabemos que contamos. Não vai mais, Claro. Uma pergunta, algum por exemplo, dos miúdos que estão lá até aos 18, vamos imaginar, saem, algum deles também se voluntaria ou trabalha para vocês de alguma forma mais tarde, ou não? Ou nada? Sim. Não, mas tu nos campos de férias, eu estava a dizer aqui tipo mais nível de bairros só de dia a dia, não é? A Fonga, como nós a conhecemos, que é a Ana Cláudia,
Sim. frequentou o centro juvenil, ela é originária de Cabo Verde, é casada e tem 2 filhos e trabalha, e depois mais tarde tirou o curso de educadora social, foi trabalhar uns anos para um colégio e depois percebeu que nós estávamos à procura de gente e veio aqui perguntar se queriam que ela entrasse aqui para a equipa do Centro Juvenil e nós dissemos que sim, então agora trabalha connosco. Claro. Pois E é ela giro. tem uma linguagem e uma autoridade completamente diferente É dos giro, outros sim. educadores. Portanto, porque os miúdos Pois, reconhecem que ela é uma pois. deles. Sim, Portanto, claro. tem uma facilidade Exato, de exato. chegar aos miúdos muito maior do que nós. Mas por isso é que eu estava a dizer, porque eu acho que isso deve ser interessante conseguir angariar, não é? Que eles Uhum. fiquem, pessoas que estão já no meio, que fiquem, porque vai ser sempre mais fácil chegar aos miúdos mais pequenos e mais novos, porque lá está, são todos, reconhecem-se todos, não é? Que pertencem têm os mesmos problemas, os mesmos dramas, portanto é mais fácil haver empatia Uhum. entre Claro. eles, Claro. imediata. Mas também queremos que as pessoas que trabalham aqui, como isto é uma obra dos jesuítas, que sejam pessoas já familiarizadas com a linguagem inaciana de Santo Inácio de Loyola, que é o fundador dos jesuítas. Portanto, queremos que seja uma pessoa identificada com o espírito com que nós trabalhamos. Portanto, que não seja uma pessoa vinda de um sítio qualquer que depois tem que aprender tudo, desde a linguagem, do modo de relacionar com os miúdos. Até, convém que tenha um bocadinho de alguma experiência educativa de algum tipo relacionada com os jesuítas, seja animadores de campos de férias, seja, enfim, algum background que possa ser mais fácil entrar. Pois, a integração. Uhum. Estavas a falar sobre o Enneagrama. Pronto. Eu comecei o episódio a dizer que nós gostávamos as 3 de fazer um dia, mas que nunca fizemos, e eu ando a fugir àqueles que me mandam links que eu quero, quando fizer, eu quero fazer mesmo a sério. E sei que isto é um processo, quando é bem feito, é um processo demorado e é um processo. Queria que falasse um bocadinho sobre isso, porque existe várias. Para já explicar o que é o Era o que eu Enneagrama, ia porque se dizer calhar muita gente que nos antes está a ouvir não faz de ideia explicar o o que é que o é, como é que se Enneagrama. faz, é se calhar importante o que é, não é? Para estarmos todos na mesma página. O Enneagrama é uma teoria barra filosofia barra psicologia de autoconhecimento. É algo que nasceu, ninguém sabe muito bem qual é a sua origem, mas certamente nasceu já há muitos anos e que provavelmente seria algo que era transmitido na tradição oral e que depois a certa altura foi concretizado ou sistematizado esse conhecimento, mas vem de uma sabedoria popular misturada com algum tipo de reflexão mais orientada. Há quem diga que vem das tribos sufis do deserto. Outra tese diz que vem ali da Idade Média ou antes da Idade Média, de outros meios, mas ninguém sabe muito bem, são tudo conjecturas. O que é verdade é que quando passou aqui para o mundo ocidental ou para a Europa, para os Estados Unidos, foi através de um psiquiatra búlgaro, Gurdjieff, que no Médio Oriente tomou conhecimento desta técnica de autoconhecimento. E então trouxe esse conhecimento, sobretudo para os Estados Unidos. Nessa altura, os jesuítas tomaram contacto com o Enneagrama, com o que existia, com o que havia, e começaram, sobretudo nas universidades dos jesuítas não tenho certeza agora se foi em Boston, se foi em Chicago, que se fundou uma comissão para estudar o Enneagrama mais a fundo e para sistematizar esse conhecimento e para o disponibilizar depois para, enfim, para todo o potencial que ele poderia ter. É baseado basicamente na noção de que existem 9 tipos de personalidade, daí o nome, né? Enneagrama, 9 pontos,
e essas 9 tipos de personalidade são tipologias de personalidade, portanto, que têm características muito próprias, estão organizadas num diagrama, que é assim uma circunferência com 9 pontos, e que depois há uma figura interna, que é o tal enneagrama, que liga esses 9 pontos. São números, cada tipo de personalidade é um número, de 1 a 9, não porque uns são mais importantes que os outros, mas simplesmente porque os números são neutros e foi assim que ficou caracterizado. O enneagrama, pronto, e depois o que acontece é que cada pessoa encaixa num destes 9 tipos de personalidade. E tem mecanismos internos instintivos que fazem com que a pessoa instintivamente reaja de uma determinada forma. E a ideia é que, se a pessoa conhecer este mecanismo interno, que no fundo ativa as suas atitudes e os seus comportamentos de uma forma quase instintiva, ou mesmo instintiva, se conhecer esses mecanismos, consegue lidar com eles e controlá-los. Porque muitas das nossas reações humanas são inconscientes. Nós reagimos às coisas segundo, reagimos à vida em geral. É o tomar consciência. Baseando-nos em percepções da realidade, modos de ver o mundo, coisas que estamos seguros, que nos dão segurança, e também todos fugimos de um medo em específico. Portanto, isso também faz com que a gente se condicione a nossa reação em relação à realidade e àquilo que nos acontece. Portanto, fugimos de qualquer coisa, buscamos qualquer coisa na vida e, portanto, somos de uma determinada maneira que nos caracteriza. Agora, se isto fosse só isto, então o enneagrama seria qualquer tipologia da personalidade, como há o Myers-Briggs test, por exemplo, como há muitas outras formas de autoconhecimento, mas o enneagrama é muito mais do que isso. O que eu fui descobrindo, e que descobri depois quando o fiz e quando fui desenvolvendo, é que insere-se dentro de uma dinâmica, porque os vários tipos de personalidade têm umas relações internas também específicas. E, portanto, eu não fico só com o meu número e com o meu carimbo, e tu és assim. Eu tenho a possibilidade de desenvolver a minha personalidade. E tenho acesso, em princípio, a todas as características de toda a circunferência, de todos os outros tipos de personalidade. Só que há alguns tipos de personalidade a que eu tenho acesso mais fácil. E, portanto, se eu souber quais são, e souber quais são estas características, isso pode ajudar. Os outros têm que ser trabalhados. Ajuda muito, não só ao autoconhecimento, mas ajuda também a conhecer as outras pessoas. Há 2 ou 3 coisas que para mim foram fundamentais e que foram também descobertas com o enneagrama. A primeira coisa é: as pessoas reagem à vida por uma determinada razão positiva, porque acreditam num determinado valor. Não fazem as coisas por mal, não fazem as coisas para chatear os outros, não fazem as coisas por falta de respeito, é porque são assim. E eu, quando comecei a compreender que os outros são diferentes de mim e que fazem as coisas de maneira diferente, porque são diferentes, comecei a respeitá-las muito mais e a aprender a viver com elas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Havia uma coisa na nossa comunidade, quando eu estava em Braga, que acontecia e que me irritava muito, que era o garrafão de 5 litros do sumo, que era um sumo concentrado, de vez em quando estava no frigorífico com um restinho de nada, que nem dava para um copo. Portanto, havia alguém que não tinha ido encher o garrafão outra vez e que tinha para um restinho. Ou tipo vinha a seguir, como um pacote de leite, por exemplo, que fica com restinho. E aquilo irritava-me, achava falta de respeito pelos outros.
Ora, Exato. um dia vi com os meus próprios olhos um dos meus companheiros, que eu até apreciava e que era amigo dele e tal, a tirar o jarro do sumo, a servir-se do sumo, no meio de uma conversa animadíssima, a voltar a pôr o jarro do sumo lá dentro e nem reparou que o sumo tinha ficado com o restinho. E eu percebi, mas espera aí, ele nem reparou. Portanto, ele não faz isto por mal, não é para me chatear. Ele faz isto porque ele é assim. Não é por mal. Exato. E, portanto, É só porque não prestava a atenção. partir daí deixa de me irritar. Portanto, exemplos deste género, da vida cotidiana, a gente começa a perceber que as pessoas são movidas por interesses diferentes e por modos de ver o mundo diferentes e têm... Pronto, é evidente que há coisas comuns, como seja o respeito pelos outros, o respeito pelas Sim, regras exato. cívicas, por aí fora. Mas depois há tantas diferenças entre as pessoas que se a gente aprender a conhecer os outros melhor e aprender a lidar com eles e a tirar o que eles de bom têm, melhor. Vivemos em mais paz uns com os outros. Uhum. Pronto, depois outra coisa também que eu aprendi foi que se a gente conhecer Sim. bem as outras pessoas, e o Enneagrama pode ser uma espécie de referencial para saber que este é um tipo de personalidade, aquele é outro tipo de personalidade, também podemos aprender a relacionar-nos melhor com as outras pessoas, que é outra coisa que a gente tem dificuldade às vezes, não é? Aquele tipo irrita-me. Eu não sei porquê. Porque me irrita. Não posso com ele. Põe-me nervoso. Pronto, mas então trata de o conhecer e de perceber porque é que ele te irrita. Porque se tu perceberes, primeiro podes lidar melhor com ele. E depois podes deixar de te irritar. E relacionar-te com ele como tu podes relacionar-te com ele. Porque é que nós temos os amigos que temos? Porque se calhar vamos mais à bola com determinados tipos de pessoas e não com outras. Pronto, assim como a apresentação sintética é mais ou menos isto que é o Enneagrama. Uhum. Se quiserem fazer perguntas ou explorar mais algum aspecto. Sim. Eu gostava de saber como é que nós chegamos ao número, não é? Qual é que é o processo que diz que eu sou o número X ou o número Y? Então, isso leva-me para outro aspecto, que é, há vários grupos de pessoas e várias pessoas a propor o Enneagrama. O Enneagrama, neste momento, tem aplicação em muitos meios diferentes. Tem aplicação nas empresas, quando se quer um determinado perfil de um trabalhador, pode-se usar o Enneagrama, a meu ver, de uma forma pouco, como é que eu ia dizer, muito básica e pobre, porque isto não é só uma catalogação de pessoas, é um dinamismo de crescimento. Portanto, oferece um caminho em que a pessoa pode ir crescendo e conhecendo-se melhor e relacionando-se melhor com os outros. Portanto, eu acredito muito na dinâmica do processo em si. Mas, por exemplo, as empresas podem utilizar o Enneagrama, pronto. E como é que fazem? A pessoa faz um teste, encaixa-se numa determinada tipo de personalidade, e pronto, tu és isto e, portanto, nós queremos uma pessoa com este perfil, tu encaixas ou não encaixas no perfil. Pronto, isto é uma forma muito pobre de olhar para o Enneagrama. Outras pessoas fazem, por exemplo, num modelo de fim de semana, em que começa na sexta-feira à noite e acaba no domingo, e o sábado de manhã é para descobrir o próprio tipo de personalidade, o próprio número. Eu também acho pobre porque a pessoa leva ali uma injeção de uma data de coisas que não percebe, não chega a perceber, a ter tempo para perceber a dinâmica interna do Enneagrama e das ferramentas que pode utilizar dentro do Enneagrama. Vai para casa todo contente, chega no dia seguinte ao café com os amigos a dizer eu sou um 8 ou eu sou um 7 e fica todo contente. Mas depois nunca mais trabalha isso, não é? Não entra no dinamismo de crescimento que o Enneagrama oferece. Pronto. E como é que se descobre? Pois o objetivo é sempre trabalhar. E como é que eu sei que número é que sou? Bom, primeiro faço um teste. Há vários tipos de testes diferentes e a pessoa faz um teste para ter umas pontuações
em cada um dos tipos de personalidade diferentes. E depois convém haver alguém que ajude e que oriente e com quem se possa conversar, porque às vezes o teste não é suficientemente, não despista o número, não é conclusivo. Há muitas pessoas que têm pontuações diferentes, têm pontuações muito iguais em vários números diferentes. Semelhantes. E quando isso acontece, Uhum. tem que se ter uma conversa para despistar, para Semelhantes. perceber porque é que isso Isso é acontece. interessante fazer esse Há razões para isso acontecer. exercício de reflexão, não é? Claro, portanto, se não se tiver esta pessoa com quem se converse, se a pessoa for só à internet e for fazer o teste, pode nem chegar a nenhuma conclusão, porque acho que sou isto, pá, mas eu sei lá, não estou por dentro. A nenhuma Portanto, não serve conclusão, para pois. nada. Porque é que há pessoas que dão estas pontuações parecidas nos vários números? Bom, há muitas razões. Uma que é muito interessante e que eu tenho visto ao longo dos anos, eu já acompanhei, já perdi a conta, pá, aí 20 grupos de Enneagrama, e o que mais me impressiona é que há pessoas adultas, inteligentes, que não se conhecem a si próprias. Estão convencidas que são uma coisa, mas de facto não são. São outra diferente. Pronto, Cada isso vez há pode mais. acontecer também por muitas razões diferentes. A pessoa foi vestindo uma pele, foi colocando umas máscaras, foi aprendendo a relacionar-se com os outros de determinadas maneiras, foi aprendendo a esconder os próprios medos, foi aprendendo a esconder também as suas inseguranças e criou capas, criou um modo de se relacionar com o mundo. Mas no fundo, debaixo dessas capas e dessas máscaras, Exato. a pessoa não é aquilo, é outra coisa diferente. Mas a pessoa, de tantos anos de funcionar assim, que está convencida que é uma coisa que não é. E, portanto, Pois, não é a sua essência. as pessoas depois, quando vão responder ao questionário, Que é assim. vão responder como elas acham que elas Exato. estão. Mas não são. Mas isso é muito frequente. E para algumas pessoas que fazem o Enneagrama e que aceitam fazê-lo a sério, Então, mas como é que se faz essa descoberta? E, então faz-se. tipo, se a pessoa acredita tanto que é assim e vai responder assim, O como é que orientador depois vai fazendo umas decifram? perguntas de despistagem, vai tirando as capas, vai aprofundando alguns aspectos e pouco a pouco a pessoa vai caindo em si. Mas isso em várias conversas. Não acredito que seja imediato, não é? Bom, eu normalmente começo por marcar uma conversa de 45 minutos com a pessoa. E depois, às vezes, na primeira conversa não se chega a conclusão nenhuma. Mas a conversa em si já é um diálogo de coisas muito profundas na pessoa. De coisas que a pessoa está convencida, de reações instintivas às coisas. Eu coloco casos muito concretos, por exemplo, estás no autocarro e alguém entra e precisa de um lugar e ninguém se levanta, como é que tu reages? Perguntas assim, tal. E a pessoa, sob pressão, reage como ela instintivamente reagiria, ou como reage, não é? Não fica a pensar, deixa-me ver como é que eu vou responder para ficar bem visto e tal. Pronto. E começa a revelar-se o que é que ela é. Pronto, e a certa altura, a pessoa que está a fazer a entrevista, está a ter essa conversa, começa a descortinar um perfil determinado e começa a dizer, olha, tu, aquilo que me parece, daquilo que me estás a dizer, é que tu és mais ou menos este perfil, este tipo de personalidade. O que é que tu te parece? E a pessoa, há um momento em que dá o clique, em que percebe, pois é, mas eu sou isso mesmo. É isso que eu sou, afinal. E cá em si, pronto. Eu nunca digo a ninguém que tipo de personalidade é que as pessoas são. Eu simplesmente ajudo a tirar as capas e a descobrir o que é que está por baixo, não é? E, portanto, a pessoa é que chega a essa conclusão. A pessoa tem que vestir o pato. O tipo, ou seja, aos 20 anos era o tipo 3 e depois foi uma pessoa que trabalhou muito no seu desenvolvimento pessoal e passou a ser. Não é algo mutável.
não é algo mutável. É a pessoa, as teorias da psicologia dizem que uma pessoa vai crescendo e vai formando o seu tipo de personalidade. E a partir dos 18, 20 anos, talvez até para alguns 23, 24, a pessoa já tem a sua personalidade, em princípio, definida, não é? A base da sua personalidade. Que nos pode ser muito antes, pode ser aos 17, se tiverem mais maturidade, se tiverem sido expostos a mais experiências na vida, por aí fora. Ou outros podem ficar infantis até aos 40, portanto, aí varia muito. Mas, em princípio, ali na casa dos 20, 23, por aí, as pessoas já é adulta. Portanto, já tem uma personalidade clara, uma forma de reagir às coisas, uns medos de fundo, uns valores em que acredita, por aí fora. E permanece assim a vida toda. A vida toda tem essa matriz, que é o tipo de personalidade base. E depois, esse tipo de personalidade base, que é instintivo, pode ser trabalhado. Nós não somos animais só. Não reagimos segundo os nossos instintos. Há muita coisa que é instintiva em nós, mas depois trabalhamos formas de ser educados, trabalhamos formas de fazer escolhas, pronto, e portanto podemos ir aperfeiçoando, e o que o Eneagrama propõe é que também podemos ir colhendo algumas formas de ser e algumas características de outros tipos de personalidade diferentes na nossa própria vida, Isso cria incorporando talvez isso. mais empatia, não sei, com as outras pessoas. Ou seja, é mais fácil depois de relacionarmos com os outros, não é? Se conseguimos trabalhar isso e nos tirando partes das outras personalidades, é capaz de ser mais fácil. Por exemplo, Claro. agora falando a nível empresarial, é uma boa estratégia para as pessoas irem trabalhando isso para terem mais facilidade em lidar com as outras áreas da empresa, ou o que quer que seja, ou com clientes, digo eu. Estava a pensar assim nessa perspectiva. É interessante pensar nisso assim. Sim, é uma ótima ferramenta. Eu estou com Sim. muita vontade de fazer com o Tomás. Eu não sei se isto se é bom, quer dizer, bom eu acho que é sempre, não é? Eu não sei se isto é mais um percurso individual, se é um percurso que se faça em casal também. Pois. Acho que ia ajudar muito a aceitar algumas coisas do Tomás, o Tomás aceitar algumas coisas minhas. E queria saber também mais como é que funciona isto dos grupos que estavas a dizer, que tens grupos de Eneagrama. Isto é uma coisa que estavas a dizer que fazias individualmente, com cada pessoa, e depois somos incluídos num grupo, ou é sempre assim mais individualmente? Como isto não é a minha missão e um jesuíta vive a sua missão como prioridade absoluta, eu não ofereço Eneagramas sempre, a toda a hora, porque não tenho tempo para isso. Pois. E, portanto, de vez em quando há um grupo de pessoas conhecidas, ou quando há alguém que propõe um grupo, ou o que seja, eu adiro e proponho então fazermos um percurso do Eneagrama. Normalmente a forma como eu tenho de propor o Eneagrama é criar um grupo de 25, 30 pessoas, e depois, durante 3 meses, temos uma reunião à noite de 15 em 15 dias, que são cerca de 7 reuniões, mais ou menos. E, portanto, cada reunião é, ao princípio, é a pessoa fazer o teste e depois ter uma conversa comigo, não é? Cada um tem uma conversa comigo para despistar o tipo de personalidade, e depois em cada reunião vai havendo uma pequenina partilha entre um pequeno grupo, portanto, as pessoas depois agrupam-se pelos tipos de personalidade similares, e depois partilham um trabalho de casa que trazem feito de casa. E depois eu lanço, na segunda parte da reunião, o tema seguinte. Pronto, e há vários temas diferentes, que são as ferramentas do Eneagrama, o modo como funciona internamente e por aí fora. Pronto, e é assim que eu costumo propor. Agora, não tenho um calendário anual onde está o grupo A e o grupo B e o grupo C. Não. Isso
Sim, mas dá para ter Não uma tenho porque dá não para ter é, noção já não é o de mais meu ou trabalho. menos. É bom eu saber como é que funciona, porque se algum dia quiser, não é? E avançar, já sei, tenho que reunir um grupo e depois ligar-te a dizer temos aqui X pessoas e queríamos fazer isto. Ahm, Se sim, mas eu sei calhar, que existem nas deste vosso casas programa de exercícios e tudo. pode aparecer um grupo de pessoas. Estava eu a dizer, pode aparecer daqui um grupo e dizer: Sim, Olha, sim. Joana, nós queremos falar com o tal padre. Pronto, ou pode Com o aparecer teu um grupo de padre, amigos exato. teus. Eu já fiz para vários grupos que têm afinidade entre Uhum. eles, para os gambuzinos, por exemplo. Enfim, já de vez em quando aparece assim uma oportunidade. Mas já dá para ter uma ideia mais ou menos do processo, mais ou menos quanto dura, a duração, o tempo, perceber um bocadinho como é que funciona, agir. Ajuda um bocadinho a perceber como é que isto funciona. É super interessante, eu acho isso muito giro. Uhum. Acho giro. É Acho que é apaixonante. interessante. Para E mim é muito apaixonante. potencial e acho que ajuda muito. Realmente acho que há muita Foi gente uma que vive. ferramenta que me ajudou muito a conhecer-me a mim próprio, me ajudou a conhecer também os outros e a relacionar-me melhor com os outros, basicamente. Pois é isso, é uma ótima ferramenta. E acho que é importante nós fazermos isso, porque às vezes vivemos um bocado dormentes, não sei, não é dormentes, mas um bocado, sei lá, pronto, um bocado à superfície. E há certas situações em que de repente tomamos uma atitude ou reagimos de certa forma que ficamos um bocado escandalizados, ou tipo, mas porquê que eu reagi assim e nem percebemos? Portanto, conhecermos é mesmo uma ferramenta importante, eu acho. E ajuda na vida, no geral. Só desmistificar aqui um mito às vezes do Enneagrama que se ouve, não há números maus, pois não? As pessoas não terem medo de fazer. Tu és o Não 9. sabia que havia esse mito. De todo, não há números maus. Aí. Não. Há Boa. algumas É pessoas melhor que a ficam astrologia nesse aspecto. um bocadinho admiradas. Hã? Algumas pessoas ficam um bocadinho Que é admiradas melhor do que a astrologia, não é? com o tipo de personalidade que sai, com as características que tem, mas não há números maus. Todas as pessoas são boas e têm o seu potencial. Há uma coisa que também acontece no Enneagrama, que é não há qualidades e defeitos, há características, mas isto também vai muito da psicologia. Nós temos características da personalidade, formas de ser, coisas, marcas de reagir. O problema, quando falamos em defeitos e qualidades, é a forma como nós usamos essas características na nossa relação com os outros e com o mundo. Isso é que pode ser bom ou mau. Mas são características. Uma pessoa que é persistente também pode ser teimosa e pode usar essa característica da perseverança de um lado ou para o outro, não é? Pois é, giro, é muito interessante. Boa. Acho que foi uma ótima conversa. Isa, Agora é ficaste aqui a marcar, fechar eu o já episódio. Pois era eu. Já estás a ver a tua agenda. Sim, exato. Agora é só arranjarmos o grupo. É mais uns primos. Sim, somos muitos. Exato, dá. Mas eu acho que deve ser muito útil, acima de tudo, fazer com um acompanhamento, porque uma coisa é fazer mesmo os Myers-Briggs e por aí fora, há muitos testes, né? Mas depois aquilo tem uma escala que, pronto, não é assim tão personalizado. E essa possibilidade que estavas a falar há pouco, Lourenço, de fazer este exercício de reflexão muito mais em jeito conversacional, tenho a certeza que os resultados depois devem ser muito mais certeiros, muito mais enriquecedores quando falamos de autoconhecimento, no fundo, não é? Portanto, muito obrigada, Lourenço, obrigada a todos. Espero que tenham ficado também a conhecer mais uma ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que serve, como em tudo na vida, não só para nos conhecermos melhor a nós próprios, mas para nos relacionarmos melhor com os outros humanos à nossa volta, sejam eles os mais próximos que lidam connosco nos melhores e nos piores momentos, sejam eles mais pessoas aleatórias a quem vamos comprar o pão aqui ou ali ou tomar um café, mas acho que é uma responsabilidade que todos temos de nos conhecermos melhor e conhecermos melhor as pessoas que estão à nossa volta para sabermos relacionar melhor. Portanto, muito obrigada, Lourenço, por teres aceito o desafio. Sei que é fora da tua zona de conforto. Aqui um podcast com a falar, sabe-se lá bem onde é que a conversa nos pode levar. Acho que a conversa conseguimos. Correu muito bem, não teve problema nenhum. Acho que correu muito bem também.
O único problema E, foi aqui o portanto, desfazamento da rede, que às vezes não dá para tivemos tratar, alturas que foi mas pronto, complicado, Sim, sim. sim, o sim. resto. Mas também isso Sim, se mas isso ultrapassa. ajusta-se. Sim. Pronto, portanto, para a semana a mais, já sabem, sigam-nos pela Instagram, e-mail, como quiserem, falem connosco, deem-nos feedback, coisas que gostavam de falar, o que é que não gostavam de falar e por aí vamos. E até já. A vida acontece. Até para a podcast@gmail.com. semana. Follow no Spotify. Até para a semana. Obrigada, Lourenço. Até para a Obrigada. Muito semana. obrigada por esta Obrigado conversa. pelo convite. Gostei muito. Obrigada. Obrigada a nós. Obrigada. Até para a semana.